Eu sei que muitos têm curiosidade para saber mais sobre o detalhamento das vigas de transição, bem como sobre o real comportamento da mesma. Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês aqui. Veja o seguinte, estou com uma ilustração aqui, mostrando o que seria então essa viga de transição. O normal é o pilar nascer na fundação e aqui na viga de transição o pilar nasce sobre outro elemento, no caso uma viga. Então essa viga ela vai receber essa carga e aí sim direcionar para outros pilares que estão nascendo na fundação. Então você já imagina que essa viga, ela não vai ser uma viga, digamos assim, uma viga simples, ela vai ser uma viga complexa. Em função disso, eu queria até fazer um alerta, isso aqui é uma questão pessoal minha, mas também ouço outros profissionais com a mesma opinião. Não deve ser a primeira opção para você adotar o sistema de viga de transição, porque, como eu disse, ela é um elemento muito robusto e que vai exigir muita atenção na hora da execução da sua obra. Por exemplo, eu vou mostrar uma obra nossa aqui, um projeto nosso aqui, no qual tivemos a adoção de uma viga de transição, mas vocês vão ver que nós tivemos ferro de 20 milímetros. E para virar esse ferro na obra, ele é muito difícil. Um ferro de 16 milímetros já é difícil, o de 20 se torna ainda mais. Então, quer dizer, a viga de transição ela não deve ser a primeira opção. No primeiro obstáculo, você já propõe essa solução. Tenta outros meios e caso outros meios não venham a solucionar a questão, aí sim você adota uma viga de transição. Tá joia? Veja o seguinte, vou mostrar para vocês aqui um projeto nosso no qual foi necessário ter essa viga de transição. Então o cliente aqui não queria ter pilar nesse vão aqui, é um ponto comercial e ele não queria ter então pilar nascendo aqui. E esse vão, ele é um vão de 9 metros. Entre esse pilar e esse pilar interno, eu tenho um vão de 9 metros. E aí o que acontece? Nasceu então uma coluna, né, um pilar no meio dessa viga. Então observe que eu tenho essa viga, que ela é de fora a fora, ela tem 18 metros de comprimento e na verdade aqui foi espelhado, né? Eu tenho essa viga de transição desse lado e do lado de cá também. Você pode observar que do lado de lá eu também não tenho a coluna descendo. Então essa viga aqui, ela recebe essa carga e transmite para esse pilar e para esse pilar. Observe aqui um outro detalhe que às vezes pode passar despercebido é o seguinte, se pode ter então um pilar nascendo nesse sentido transversal da viga, então não tem problema desde que você faça essa consideração. Quando você nasce ela nesse sentido aqui, ou o pilar nesse sentido, até mesmo facilita a questão da execução, mas em muitos casos a gente tem que fazer essa adoção no sentido transversal, nada impede, desde que seja analisado em projeto. Aqui nesse projeto, inclusive, nós tivemos 3 situações, esse pilar, esse e esse. Você pode ver que também aqui nós temos um pilar nascendo nessa viga. Vou mostrar para vocês aqui a armação dessa viga para que você entenda. Então observe aqui, uma série de precauções são tomadas para a gente ter um melhor comportamento do elemento estrutural. Mas só para você ter noção, ó, nós tivemos aqui uma área de aço na parte inferior de um dos lados de 22 centímetros quadrados, do outro de 31 centímetros quadrados. Então nós tivemos aqui a armadura de 20 milímetros. Lembrando só, mostrar para vocês aqui a altura dessa viga. Essa viga ela tem 19 de largura por 80. Você pode trabalhar essa largura aqui, aumentar ela um pouquinho. Você vai fazendo testes até onde você vê que às vezes tem uma economia de aço. Porque chega um determinado momento em que não vai compensar aumentar a largura. Então nós tivemos aqui um elemento de 19 por 80. Então é uma viga alta, com alto consumo de concreto e alto consumo de ferro. Olha aqui, ó. Então nós temos aí, isso aí é a armadura total. Então aqui o dimensionamento é feito de acordo com os momentos. Então você vê que nós temos regiões em que nós temos uma armadura menor. Aqui, por exemplo, 2 barras de 3/8. Nesse canto aqui um pedaço de barra de meia, né? De 12 milímetros e meio. E quando você trabalha com uma viga dessa, eu sempre recomendo o seguinte, você tentar trabalhar com múltiplos de 12, para que você tenha o mínimo de perca possível. Então você vai ver que a gente tem aqui 8, 6,
2, 6, de tal forma que você consiga aproveitar. Na verdade, isso aqui a gente adota em todos os nossos projetos, porque é o método que a gente vê que consegue reaproveitar mais cortes de armadura. Então, pessoal, tá aqui ó, o detalhamento, uma viga, simulando uma viga simples aí, com um pilar nascendo no interior. Então, nós vemos com essa armadura aqui na parte de baixo, semelhante ao que a gente faria dentro de uma fundação. Imagina lá uma sapata. Então, essa armadura nasce lá no interior da nossa sapata e fica à espera aqui para continuidade para os pavimentos superiores. Pessoal, então aqui nós não tivemos a coluna, na parte de baixo você às vezes pode perguntar, mas na parte de cima não poderia ter uma viga mais robusta e dispensar esses pilares? Poderia-se analisar essa questão, porém para nós aqui foi mais vantajoso utilizar um pilar nascendo nesse pavimento. Poderia também analisar a questão de utilizar uma viga metálica, que não foi o caso aqui, não tinha-se esse interesse. Então a solução que nós achamos mais viável foi isso. Ela nasce nesse pavimento e daqui para cima, ó, nesse andar para cima, as vigas têm altura normal, igual de todo o pavimento. Ela só é maior na parte inferior. Então, veja o seguinte, aqui nós não tivemos problemas com relação ao comprometimento do pé direito, porque nós temos uma viga aí de 80 centímetros, mas o pé direito aqui 5 metros. Porém, se for residencial, tem que tomar esse cuidado, que você vai ter essa limitação, vai baixar demais, e isso pode ser inviável se for, então, residencial, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, um abraço a todos e até o próximo vídeo aqui do canal.